Olá, pessoal. Vamos ao primeiro assunto de ciências da terceira unidade. São os vegetais. Olha as fotos de vegetais aí. Vamos falar sobre ele. Observe as imagens de plantas encontradas no território brasileiro e depois converse com seus colegas sobre os questionamentos abaixo. Olha as fotos. Araucária, Vitória Régia, ipê amarelo, mandacaru. Você já ouviu falar de algum dos vegetais acima, que mostrei agora? Vocês já ouviram falar de algum? Sabem em que região eles estão encontrados? Sabe? Onde eles são encontrados? Qual é a região? De quais formas o homem utiliza as plantas para o seu benefício? Vocês sabem? Os vegetais são seres vivos que nascem, crescem, reproduzem e morrem. A maioria vive no solo, porém algumas espécies vivem na água, não é? E outras agarradas aos troncos de algumas árvores. O equilíbrio da natureza está intimamente ligado à preservação da flora. Tá? O que é flora? Olha a flora. É o nome do conjunto de todas as plantas que caracterizam uma região ou um local, certo? Um ambiente arborizado torna-se mais úmido. Onde tem árvores, onde tem plantas, ele é mais úmido, pois as plantas liberam água em forma de vapor durante a transpiração, deixando o clima mais ameno e agradável. Além disso, as árvores ainda produzem oxigênio, purificando o ar que respiramos. Então, um lugar que tem árvores, que tem plantas, é muito agradável. A conservação dos vegetais é importante, não só para o ambiente, né, e todos os animais que vivem nele, mas também para o ser humano, que é o principal responsável pela destruição de áreas naturais para a construção de estradas, casas e indústrias, tá, gente? Olha aí, ó, árvores derrubadas. Utilidade das plantas. Vamos ver para que serve? Os vegetais são essenciais para a nossa vida. Não conseguiríamos ar puro sem eles. Grande parte de nossa alimentação depende dos vegetais, né? Então serve para ar puro, para alimentos e muitos medicamentos também, dos quais fazemos uso, como também objetos de úteis que utilizamos em nosso lar, vêm das plantas. Além de muitas outras coisas. A gente usa muita coisa de madeira, né, gente? Tem gente que tem sofá de madeira, estante de madeira, claro. É o rack, né? Conjunto de terraço de madeira. Tem tantas coisas. Cama de madeira, guarda-roupa de madeira, mesa de madeira. Então, a gente precisa muito dos vegetais para o ar, a alimentação, remédios e utensílios do nosso lar. As plantas ainda são utilizadas para embelezar os ambientes. Além de tudo isso que eu falei, ela ainda embeleza o ambiente. Onde você botar uma planta vai ficar bonito, não é? A planta embeleza. Como praças e casas, as plantas sempre embelezam. Essas espécies são chamadas de plantas ornamentais, aquelas plantas que servem para enfeitar, tá certo? Os vegetais são utilizados para a confecção de tecidos, linho e algodão, tá? Tem muitos vegetais que servem para fazer tecido também. As frutas e verduras e os legumes são itens essenciais na dieta das pessoas. Eles possuem vitaminas e sais minerais, responsáveis pelo nosso crescimento e de forma saudável. Vários móveis, objetos, utensílios que usamos no nosso dia a dia, como mesas, armários, camas, já falou agora, tem a sua origem em alguma parte de um vegetal. Uso dos vegetais nas indústrias. Vamos ver como é que serve. Várias espécies de plantas nativas são exploradas intensamente pela indústria, levando muitas delas a comporem listas de espécies ameaçadas, tá, de extinção. A araucária, pinheiro do Paraná, é um exemplo delas. O homem a derrubou para a construção de casas e móveis e não providenciou o seu replantio. O que acontece? O que a gente tira e não coloca, vai tirando e não coloca de volta, vai acabar um dia, não é?
Atualmente foram realizadas algumas ações que vieram a preservá-la, como a criação de unidade de conservação. Muitas outras espécies de árvores, das quais extraímos madeira para a confecção de móveis, também estão tendo o mesmo fim. A peroba, o jacandá e etc. E outras são exploradas para a produção industrial, em fabricação de borrachas, tecidos, perfumes, cosméticos, tintas, resinas e etc. Olha para aí, ó. Tecidos, perfume, cosméticos, tintas, resinas e um monte de coisas. Elas são exploradas para fazer um monte de coisa, né? A extração dessas árvores deve ocorrer de forma coordenada e responsável. É preciso que haja o replantio para que sempre possamos usufruir de seus recursos. Quando tirar uma árvore, plantar outra no lugar. Como se chama isso? Reflorestamento. Então, quando a pessoa está desmatando porque precisa, a gente precisa de alguns recursos, mas o que tem que ser feito é um reflorestamento, plantar outra árvore da mesma espécie no lugar. Tá certo? Agora vamos para a atividade. Primeiro quesito, tá? Nas imagens abaixo, podemos observar dois ambientes distintos. Em qual deles o ar é mais úmido? Olha as fotos. Aí você vai dizer qual deles é mais úmido. Você sabe, né? Onde tem floresta, ela produz umidade, tá certo? É mais úmido. Depois, o segundo quesito, faça a correspondência entre as imagens com as explicações abaixo. Na letra A, está dizendo alguma coisa, você vai lá e vê qual é a foto, coloca a letra A, letra B, letra C, letra D, tá certo? Depois, qual seria a solução mais viável para preservar as árvores, mas que também permitisse a utilização da madeira? O que foi que eu disse? Reflorestar, não é, gente? Arrancar a árvore e colocar outra no lugar. Isso é o que a gente tem que fazer. Né? Quando fizer a extração, colocar outra árvore no lugar para fazer a preservação. Depois, o terceiro quesito, observe os vegetais existentes em sua casa ou rua, faça uma pesquisa na internet em busca de informações sobre eles, depois elabore um cartaz com o conteúdo encontrado e apresente à sua turma. Cada um vai olhar, tá, gente? Uma plantinha. Vai fazer um cartazinho sobre aquela plantinha que você achou. Pode ser uma planta do jardim da mãe de vocês, pode ser uma árvore do quintal, pode ser da rua. Você vai, pesquisa um pouquinho sobre ela, faz um cartazinho na folha do caderno mesmo e na hora da correção eu vou pedir para ver, tá certo? Por favor, todo mundo faça, tá? Não vai dizer, tia, eu não fiz, depois eu faço, porque todo mundo vai apresentar o seu trabalho. Já ganhou um pontinho aí, né? Pronto. E o quarto quesito, o quanto você utiliza os vegetais no seu dia a dia? Observe sua sala de aula, seus materiais e até o lanche da sua bolsa. Investigue quais itens do ambiente são de origem vegetal e de qual parte da planta foram extraídos. Depois, preencha a tabela a seguir. Produto, parte da planta que foi utilizada. Você vai olhar na sua casa, o seu lanchinho, o seu lápis, o seu caderno, as coisas que você tem e que vem da planta. Você vai dizer, foi extraído a madeira para fazer tal coisa, foi extraído a fruta para o seu lanche, e você vai vendo e fazendo, tá certo? Agora escreva em qual espécie de planta cada produto listado acima foi derivado. Tá? Aqui é somente o produto e a parte da planta que foi utilizado. E aqui embaixo você vai escrever em qual espécie da planta, tá? Escreva de qual espécie de planta cada produto listado foi derivado. Se você está comendo uma manga, veio da mangueira, né? Do pé da manga, pé de manga. Se você está comendo feijão, veio do pé de feijão. Não vai dizer, é isso que ele quer saber. Qual é a planta, qual é a espécie de planta que veio? Foi uma árvore? Foi uma plantinha do jardim? Foi uma plantinha, foi da plantação, foi da hortaliça, né? Se for coentro, alface, ou foi da horta, né? Então vocês vão olhar se foi da horta, se foi de pomar, da onde veio essa planta, essa comida, esse lanche que você está fazendo, tá certo? Vocês vão olhando lá e colocando no lugar certo. Depois você vai perguntar, tá certo? Tchau, tchau.